Olá, que bom que você está com a gente. Seja bem-vindo a mais um episódio, mais um bate-papo Conexão BR, uma realização de BR Offices. Estamos gravando aqui direto do FlexCast e estamos no estúdio MesaCast. Lembrando que tem BR Offices em Goiânia e em Brasília, estrutura completa para a sua empresa. Entre em contato para você saber e integrar com a gente aqui neste espaço. Minha convidada de hoje, a gente vai bater um papo para conhecer a profissional que vive e respira mídias sociais, tecnologia, gestão, dados, está mais de 18 anos de experiência atuando nisso, criadora da empresa MobD e continua sendo referência quando o assunto é o digital. Performance, estratégia. Ao meu lado hoje eu vou bater um papo com Fabiline Souza. Tudo bem, Fabiline? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. E vamos conversar então aqui de tecnologia. Conta pra gente, Fabiline, você é de Brasília mesmo? Você me dizia que hoje está atuando em todo o Brasil, mas vamos voltar lá ao início da carreira da Fabiline. A minha carreira ela começou muito cedo, aos 15 anos, na área de comunicação. Eu atuei ali na Embrapa como menor aprendiz e aos 18 eu tive a oportunidade de entrar em uma agência de publicidade. A partir dali eu comecei a construir uma carreira dentro da área de mídia e eu tinha um plano que era atender as principais contas de Brasília, contas públicas, bancos. Esse objetivo foi realizado, só que tinha um incômodo que me fez ir para São Paulo, em torno de ter uma possibilidade mais estratégica dentro do digital com olhar de performance. Mas quando você disse que teve a sua mudança, a sua transição de Brasília para São Paulo, as redes sociais já eram fortes como é hoje ou estava engateando? O que você pode dizer da época? O digital em São Paulo, ele era forte, mas ele não tinha essa potência que tem hoje em dia. Os anunciantes, eles investiam no digital como se fosse um meio de sustentação para o offline. E hoje a gente vê uma transição, assim, diferente. Os anunciantes, eles dão um peso maior para o digital, esses dois meios trabalham integrados. E como foi para você construir uma carreira em agências tão grandes e estruturadas? Você consegue fazer um paralelo também das agências que você trabalhava aqui em Brasília e as de São Paulo? Você viu uma diferença? Estrategicamente eu vi uma diferença, mas eu acho que as agências que eu atuei aqui em Brasília, elas tinham sede em São Paulo. Então, mudava mais ao aspecto do cliente, especificamente. Aqui eu tive a oportunidade de trabalhar em uma multinacional, que era Borg Lowe, muito cedo. Depois eu passei por agências como Artplan, Leo Burnett, que são agências que têm sede em São Paulo. E a estratégia do cliente, né, dentro desse universo, os clientes em si mudam, que a gente fala de governo, lá a gente fala de grandes contas como Nestlé, como Ambev, é um pouco diferente, a gente vai se moldando ali, né, Um público diferente, né? Um público diferente. Mas a exigência de entrega continua lá em cima, lá no alto, né? A exigência de trabalho. Sim. Aqui, a Brasília tem uma característica dos clientes serem muito burocráticos, então você tem que se adaptar às exigências ali e se tornar cada vez, né, mais estratégicos, assim, e em São Paulo você tem uma liberdade criativa maior. E isso é muito legal, assim, para quem é dessa área, né, de mídia, você consegue ver o resultado mais perto, mais rápido, de maneira efetiva. E quais os maiores aprendizados você carrega dessa fase? Eu tenho vários aprendizados, assim, eu acho que me moldou, até paciência, entender que aquele desafio, né, ele é temporário, assim, e eu acho que a inovar, a cada vez, não só inovar estrategicamente, inovar na vida, né? Porque a mídia, ela está vinculada muito a essa questão de como a sociedade evolui. Então, a gente
pega isso como um aprendizado mesmo. Que bacana. E em que momento você percebeu que era hora de empreender? De sair da agência? Você estava ainda em São Paulo ou já tinha voltado para Brasília? Eu saí de Brasília querendo empreender. Já saiu daqui querendo empreender. Mas eu ainda não tinha uma visão de como... Empreendedora. Não tinha uma visão empreendedora, ainda não tinha uma visão do que eu ia empreender, em que negócio. Certo. Eu só queria aproveitar um pouco desse conhecimento dentro da área do digital. Aí eu saí, me preparei para isso, estudei, fiz cursos, falei com pessoas... E na pandemia que surgiu todas as oportunidades. Então, a Mobdi, ela nasce na pandemia? Ela já existia. A Mobdi, ela nasceu em 2016 para ser uma empresa de tecnologia. Ela desenvolvia sites, tinha uma atuação um pouco mais singela. E aí, na pandemia, eu entrei dentro da sociedade, fui convidada. E ali a gente criou um novo modelo de negócio. E por que desse nome, Mobdi? A Mobdi significa mobilidade digital. Mobilidade digital, as siglas. Então, ela traz todos os elementos que são necessários para que a gente consiga desenvolver e gerar alta performance dentro do universo digital. A Mobdi hoje está presente em todas as mídias digitais? A Mobdi, ela está presente em todas as redes. Para quem está assistindo a gente aqui e já quiser acessar o site, conhecer um pouco mais, qual que é o site da Mobdi? www.mobdi.com.br. E as redes sociais é só procurar também Mobdi. Isso. E quais os principais desafios, oportunidades que é liderar uma agência? Eu acho que se renovar todo dia, porque a gente trabalha em um universo que a gente interpreta o comportamento das pessoas, né, dentro desse ambiente digital. Então, a gente tem que estar muito vinculada ao que está acontecendo de tendências e trazer isso para dentro da empresa para que a gente gere estratégias inovadoras, estratégias diferenciadas e consigam atender os objetivos dos clientes. E a Mobdi, ela além de agenciar a empresa, ela também está atenta aos dados, né? Você falava que... Sim, a Mobdi, ela une 5 elementos. A gente trabalha com consultoria, onde a gente faz todo um diagnóstico para entender a presença ali dos clientes. A parte de mídia, a gente tem um hub de mídia proprietário e opera todas as redes sociais. Tecnologia, criação, e tudo isso existe por conta dos dados. E hoje você tem empresas aqui de Brasília e de todo o Brasil. Presta uma consultoria, mentoria para essas empresas. Isso, a Mobdi está presente em Brasília, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Uhum. Só que a gente atende o cenário nacional, certo. O mercado nacional, desculpa. E você leva toda a bagagem que você teve e aprendeu aqui em Brasília e em São Paulo, nas agências que você passou. Isso, eu sou responsável pela frente de negócios da empresa. Então, todo o contato com o cliente começa comigo. Eu entendo quais são as dores, como é que a gente consegue gerar oportunidades, diferenciais, e ali, quando a gente tem esse diagnóstico, a gente conecta o time. Você falou de diagnóstico, fiquei numa dúvida. Quais as principais... os principais desafios, as dúvidas, as reclamações que os clientes pedem ajuda? Os clientes, eles têm dores vinculadas ao seu objetivo de negócio. Geralmente não estou conseguindo vender, não estou conseguindo trazer mais cliente, não consigo aumentar o meu ticket. E aí, eles às vezes não entendem onde está o problema. Então, essa parte do diagnóstico vem para entender como é o modelo de negócio, com quem eles querem falar, quais são as características de comportamento do público, e aí essa parte de dados, ela entra como um diferencial, né, para a gente tomar essas decisões de qual é o melhor caminho para trazer esses resultados. O grande erro hoje de quem empreende
nas redes sociais é achar que é só ter uma página, subir uma foto, fazer um story, e não é bem isso. Você me falou aqui antes de começar que não é só like, e não é só visualizações. E número de seguidores, que Exato. é o que todo mundo se apega. Entra mais um pouco nesse assunto pra gente, Fabi. A gente chama essas questões de visual, números, como métricas de vaidade. Geralmente, os clientes, eles se apegam muito a essas questões, mas eles esquecem, né, do que é importante, que são métricas como qual é a sua taxa de engajamento, como é que as pessoas estão interagindo, como é que você está se posicionando ali dentro, será que a forma que você está se apresentando visualmente gera interesse, sinergia com o público que você quer falar? E aí, a partir daí, né, a gente diz que esse olhar estratégico é o que é importante, assim, mais do que número de vaidade, eu acho que você entender como as pessoas estão interagindo com o seu produto, com a sua marca, é o que a gente tem de mais valioso quando a gente olha para as redes sociais. Mas olha só para as redes sociais, você pode olhar para outros campos também, como outdoor, rádio, televisão. A gente está em um cenário bem curioso, assim, diferente, onde essas mídias estão trabalhando integradas. Como é? O offline antes, ele era um meio vinculado a essa parte de brand, as pessoas olhavam, os clientes olhavam a sua marca exposta em um outdoor e ficavam encantados. Um painel digital. Um painel digital, só que aquilo não gera vendas. Certo. Não só ele isolado, você posiciona, as pessoas conhecem o seu produto, mas não traz retorno de clientes. Então, hoje em dia a gente vê uma mudança que os meios offline, eles estão ganhando mais força novamente, só que eles estão integrados com o digital. Mas quais são os meios offline mesmo? A gente está falando de televisão, está falando de rádio, está falando de mídia exterior, que envolve várias mídias ali dentro, carro de som, barco de som, mobiliário. Então, para quem é leigo, os offline é rádio, TV, carro de som, outdoor, de rua. Todos os meios que não envolvem a internet. Certo. E aí, integrado a isso, a Mobdi, ela trabalha, e qual é a visão estratégica quando o cliente procura o trabalho da Mobdi? Para trabalhar com esses meios também? Ou mais focado na mídia digital ou online? Geralmente os clientes, eles vêm com dores, que são essas dores de negócio, e a gente faz um planejamento estratégico que integra o online e o offline. Mas a gente não executa o offline, a gente indica quais são os melhores canais, os melhores veículos, né, que são quais rádios, quais TV, integrado com a estratégia digital que a gente opera, para que ele atinja aquele resultado. A gente está falando aqui no assunto de offline, que é o rádio, televisão, carro de som. Para quem tem mais de 30, 40 anos vai entender esses meios, né? Que até então, início dos anos 2000, era muito forte até a chegada das redes sociais. E aí tem a mídia que está na palma da mão, que é a mídia online. Isso. E como você enxerga as tendências, sendo bem sincera, eu sou de rádio já há 17, 18 anos, o que você enxerga essas mídias? O que dá para dizer a um longo prazo? Falando das duas mídias aqui, a online e a offline. A gente está num cenário que o offline, ele trabalha junto com o digital, mas as mídias, elas trabalham de forma quase individualizada, só que pautada nos dados. Ali, através dessa integração, a gente consegue falar sobre essa questão, entender sobre essa questão do comportamento humano ali por trás. Então, o que eu digo é que essas mídias, elas estão se destacando, a gente está para um cenário, esse trabalho de cenário híbrido, ele veio para ficar, assim, e ele vai ser cada vez mais uma tendência. E essa estratégia unificada é o que traz resultados mesmo de negócio. Na sua opinião, a mídia offline, ela vai perdendo, ela deve perder mais espaço ao longo dos anos? Ou você acha que vai continuar sendo 50-50?
Antes a gente tinha um cenário que o offline ele ocupava 70 e o digital 30. Certo. Depois de um tempo teve uma inversão, Aham. que aí o digital ele começou a ganhar mais peso. E a gente está nesse cenário que as mídias offline estão se digitalizando e trabalhando em conjunto. Então, eu acho não consigo trazer um peso, porque eu acho que é muito de acordo com a realidade de cada segmento, Certo. podemos colocar assim. Aham. Mas a tendência é que elas trabalhem cada vez mais integradas. A gente tem um cenário que, por exemplo, o mobiliário urbano, as mídias exteriores, elas passaram a trazer plataformas de dados, trazendo como é que o público está se comportando, quantas pessoas eles impactaram. Eles começaram a vender aqueles espaços que são off dentro do digital, através do que a gente chama de mídia programática, que é o que é mais moderno quando a gente fala de mídia de compra de mídia hoje em dia. Quando você falou, dependendo o segmento, né, de mídia online, offline, rádio, TV e redes sociais, esses dias eu estava vendo um colega meu, que é empresário do ramo da música. Sim. E eu vou falar como conhecedor de causa. Até o início dos anos 2000, um artista, para ele estourar, ele tinha que tocar bastante na rádio. Na televisão, e lá, por exemplo, no Faustão, tinha que ir no programa do domingo com o Gugu, aparecer no Silvio Santos, assim. Hoje não é assim. Hoje, tanto é que tem artista que você ouve e fala, mas não toca na rádio, só ouve na rede social. Então hoje tem esse inverso. E aí uma dúvida que ele colocou uma caixinha nas redes sociais, e uma pessoa perguntou para ele, se você tem, vou chutar um número, 100 mil, 300 mil reais, você investe tudo isso em rádio ou você investe em mídia social? Ele falou, eu nem investiria tudo isso, mas eu no momento eu não colocaria de cara na rádio. Eu investiria primeiro nas mídias sociais, e aí eu ia ver a aceitação dele, qual é o público, ia consolidar o nome desse artista na rádio. Porque eu vou consolidar o nome dele, a marca dele, que já é muito forte nas redes sociais. E eu acho que isso pode também se assemelhar, entrar em alguns ramos de empresa, né? Isso, essa estratégia de começar no digital e para o offline, ela acontece em vários segmentos, porque hoje o mobile, né, o celular é a nossa primeira tela, a gente já acorda olhando o celular para saber o que está acontecendo no mundo. E aí a gente tem a questão dos buscadores, o Google. Então, a pessoa quer saber o que está acontecendo, ela vai olhar dentro do Google. Então, por isso que é importante as empresas começarem com essa vida dentro do digital, porque a gente está falando que hoje a internet ela tem 98% de penetração na população brasileira. Uhum. E aí os meios, eles vão, quando eu digo que eles vão trabalhando integrados, né, eles vão se adaptando ali para cada segmento, mas eu acho que é uma forma de você rentabilizar o seu investimento. Mas isso vai da cabeça dos gestores, né? Ter essa visão estratégica que hoje, você tendo uma mídia social online na palma da mão forte, isso vai te render bem mais do que uma mídia ou nada só do boca a boca, né? Ou apenas um site lá, uma visão estratégica. Eu acho que o boca a boca ele ainda é uma grande mídia, porque é como se você já tivesse passado, as pessoas conhecessem o seu produto, já tivesse passado por uma experiência, validação de experiência, mas para chegar até esse momento, elas buscam a sua empresa, o seu produto em algum lugar e começa pela internet. Então, a forma como você se vende, como você está presente nas redes sociais é muito valorizada. E a Mobdia ajuda desde o início ou hoje são clientes mais consolidados? Mais posicionados de mercado? A gente tem vários nichos de clientes. Eu tenho um cliente que está se destacando, que é a CNBC, é uma emissora de televisão que está vindo para o Brasil, voltada para empreendedorismo, negócios, e essa empresa, ela é internacional e está vindo para cá, e muita gente não sabe. E a Mobdia, ela ajuda dentro dessa parte desse posicionamento no digital. A gente atende desde grandes empresas
bancos, marcas que querem se posicionar nesse universo digital, até pequenos clientes que querem vender o seu negócio através de um e-commerce e não sabem como. Ou influenciadores que alcançaram um determinado público, querem lançar algum produto. Então, ela é uma empresa que nasceu nesse universo digital. A gente utiliza essas 5 pontas, porque aí a gente consegue fazer com que o negócio cresça mais rápido e, a partir de inteligência de dados, é o que é o diferencial para que a gente consiga ajudar cada cliente de forma particular, ali, de forma individualizada. Falando em ajuda, para quem está começando agora nas mídias sociais e quer ter uma visão mais profissional, tem alguns canais que são que esse dono de empresa, empreendedor, tem que ter mais... me fugiu a palavra agora. Qual seria a rede social ou a mídia que ele tinha que investir primeiro no online? Porque você tem aí Instagram, Facebook, site, a gente falou de Google, você tem YouTube, que tem crescido bastante, vários canais que nem está na televisão fechada, aberta, ele está no YouTube. Sim, por YouTube exemplo, é a televisão brasileira. Televisão brasileira, você tem canais que produzem como se fosse um canal de televisão. Então, qual ramo desse investir? Quando eu falo da estratégia, é para essa tomada de decisão. A gente tem alguns conhecimentos assim sobre públicos. LinkedIn é a ferramenta onde tem... Esqueci de falar o LinkedIn também. LinkedIn é o canal onde está o público B2B. O Instagram, ele tem a maior população brasileira ali presente. Pessoas comuns, pessoas que têm um negócio, mas não é um canal utilizado para vender especificamente. Ele trabalha a parte do que a gente chama de topo de funil, que é o conhecimento. O Google, ele tem... Só dentro do Google a gente tem 3 canais. A gente está falando do YouTube, mas a gente tem o Google Display, que são, né, todos os sites e aplicativos que aparecem banners. A gente tem a parte dos buscadores. Sim. Então, se um cliente estivesse começando agora, um cliente de pequeno porte, eu diria para ele investir no Instagram, para poder trazer esse conhecimento, ter um site, trabalhar um investimento no Google em conjunto e investir, talvez, se ele tiver um investimento maior na mídia programática, que ele conhece, ele ganha escala e mais inteligência para poder fazer teste. Mídia programática, que você disse? Essa mídia programática, ela ajuda? Em qual sentido assim, que ela vai ajudar? A mídia programática. A mídia programática é o que tem de mais inteligente e moderno voltado para a compra de mídia. Antes, quando um cliente, exemplo, do segmento automotivo, queria anunciar um carro, um produto, ele ia olhar, eu quero anunciar isso dentro da parte de carros, da Globo.com ou da UOL, porque esse público é um público que tem um poder aquisitivo maior para comprar o meu produto. Hoje, a mídia programática, ela integra todos os sites e aplicativos que existem na internet e você faz uma compra inteligente de dados voltado para o perfil de cliente que você quer impactar. Certo. Então, sabe quando você fala, por exemplo, Nike no seu celular e aquele anúncio fica aparecendo? Fica. Ou quando você faz uma busca, você fala, gostei disso, entrei em um canal, gostei disso daqui. O famoso daqui. algoritmo. O remarketing, que é aquele anúncio que fica te perseguindo até você tomar a decisão de compra. A mídia programática, ela une toda essa inteligência, vai falar com você em diversos canais para que você tome uma decisão de negócio. E aí, ali dentro você pode desenvolver estratégias até chegar a essa parte de vendas, por exemplo. E qual é o maior erro de quem está investindo em plataformas digitais, nas mídias digitais, que vocês presenciam lá? Querer ter presença em todas as redes sociais. Eu digo que, às vezes, o que a gente mais vê dos clientes é
Um cliente que ele está em todos os canais, mas ele não consegue gerar conteúdo para todos, não consegue ter uma constância, falar com o seu público ali dentro. Investir querendo métricas de vaidade. Então, tipo, eu quero investir, eu quero vender mais, e para isso eu quero mais número de seguidores. Uma coisa não está conectada à outra. São objetivos diferentes. Entra também o famoso tráfego pago. Pode ser um erro. O tráfego pago, ele é uma estratégia voltada para vendas. Se ele for utilizado, né, de forma correta, ele tiver uma inteligência ali por trás, você consegue bons resultados. Hoje a Mobidi também já utiliza inteligência artificial? A gente desenvolve inteligência artificial. Ah, é? Uhum. Vamos entrar um pouquinho então. Fiquei curioso para a gente entrar nesse universo da IA, da Mobidi. A gente, por ter esse olhar sempre voltado para negócios, mais do que só mídia, mais do que só criação, e sempre entender o que o cliente quer com foco de negócios em si, a gente vai desenvolvendo projetos para atender aquelas dores ou gerar oportunidades de novos negócios para os clientes. Então, a gente desenvolve inteligência artificial com um propósito, partindo ali de alguma necessidade. A Mobidi, ela desenvolveu uma inteligência artificial voltada para a capacitação de mulheres empreendedoras, chamado Femínia. E ele é um projeto muito legal porque a gente entende qual é o momento que as mulheres estão, o que elas precisam aprender ou melhorar ali dentro desse conhecimento para que o negócio dela desenvolva. E a gente está falando de todos os portes. Uau, que demais. Então, pensando exatamente, porque hoje é a tendência, né? É tendência. E eu acho que veio para ficar. O que a gente... A IA. A IA, ela já existe há muito tempo, só que ela estava sempre vinculada a grandes empresas, né? A gestão de grandes empresas. O que acontece é que ela veio para as nossas mãos, hoje em dia. Então, a gente está num cenário de criação muito grande, assim, mas eu acho que ao mesmo tempo que ela veio para ajudar, ela também traz alguns perigos. Quais perigos seriam para quem está investindo em mídias sociais? Porque muito se fala nos benefícios. Sim. Mas todo o que você... tem os prós e os contras, né? Você falou das coisas boas aqui da IA. E já que você entrou nesse assunto de tem que ter cuidado, quais seriam a atenção assim, que você destacaria para a gente? Eu acho que não substituir a sua cabeça pensante pela inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial ela veio como uma ferramenta, principalmente agora eu vou colocar para essa parte de mídia, como um auxílio operacional, como um auxílio dessa parte de atividades que a gente tem que fazer no dia a dia, mas ela não substitui a nossa estratégia. Então, eu acho que com isso ela cria mais espaço para que a gente seja cada vez mais criativo, inove e consiga ter mais insumos valiosos. Certo. E você também tem um destaque na gestão de equipes. Um foco na gestão de equipes, entrando nesse assunto. Qual é a chave para manter uma equipe motivada, focada? Eu acho que é trazer a equipe para perto do seu negócio. Eu acho que mais do que você delegar uma atividade, explicar essa atividade, querer resultado, é você entender, explicar para o seu time por que aquela atividade é importante e o que ela representa dentro do macro do negócio da sua empresa, quais são o retorno, né, que ela vai trazer para o negócio. Mesmo empreendendo, você tem a essência ainda da mídia. Continua sendo apaixonado? Você prefere a mídia ou como gestão de pessoas? O que você prefere? Eu acho que o empreendedorismo, a mídia, ela une tudo. Eu gosto dessa parte da mídia conectar a parte de marca, de comportamento,
Eu acho que a gente, dentro dessa parte de gestão, vai aprendendo e unificando tudo, para que eu acho que uma coisa não anda isolada da outra. Exato, exatamente. Se você pudesse dar um conselho para quem está começando nessa área, para quem quer começar, empreender nas redes sociais ou trabalhar com isso, como você trabalha? Eu acho que não ficar muito apegado só a essa parte das plataformas. É bom você entender como cada plataforma atua dentro desse ecossistema digital, quem é o público que está ali por trás, mas eu acho que você unir a parte de tendências, entender bem qual objetivo aquela rede social está alinhada ao seu negócio. E aí, quando você vai olhar para isso, né, para esse empreender, trazer a melhor estratégia para que você consiga atingir os seus objetivos. Uau! E repetindo que a Mobdi está presente nas redes sociais, passa para a gente novamente o site, como entrar em contato com a Mobdi. A Mobdi, ela está presente no Instagram, no LinkedIn e tem um site. O canal é www.mobdi.com.br e se você pesquisar @mobdi, você vai achar todos os canais. E para quem tem uma questão de dúvida de como empreender, porque às vezes está só na mídia, voltando ao início, você está só na mídia offline, que é aquela de não, eu vou anunciar no carro de som, panfletagem, só no outdoor, e esquece que hoje, aliado a isso, uma consolidação de marca, te dá um resultado muito a longo prazo, né? De estar nas mídias digitais. A mídia digital, ela é o melhor caminho para que você traga resultado e se posicione em si. Eu acho que a mídia digital, né, ela tem uma esfera muito grande, mas se a gente olhar para a rede social, gere conteúdo com frequência, faça testes para que você consiga ter resultados expressivos e resultados mais rápidos. Uma dúvida que eu tenho é errado ou não? E agora falando como se fosse um dono de empresa que eu tenho uma página na rede social. Encher o stories, vários stories, você que é conhecedor da causa, isso é errado, é certo? Eu acho que é importante porque as pessoas vão conhecendo quem você é ali, certo, de verdade. O story ele é muito utilizado para trazer autoridade, para conectar emocionalmente com as pessoas. Então, que você conseguir registrar ali, né, você gera uma sinergia com quem está vendo do outro lado. As pessoas ficam instigadas a querer saber mais quem é você. E aí elas se interessam a entrar no seu feed. E aí tem a questão daquilo que você falou agora há pouco também, da constância, né? Constância. A constância, ela é super... rotina. Isso. A constância, ela é super importante porque você consegue interagir mais com o seu público, as pessoas, elas vão ficar mais instigadas pelo que você está falando, você consegue extrair insights de dados, qual é o melhor horário para postar, em que momento as pessoas estão engajando com você, você cria uma vida ali dentro, e aí todos esses insights, eles são aplicados não só dentro da rede social, eles são aplicados mesmo a outros canais, a essa conexão do offline junto com o digital que a gente quer fazer, para que você consiga atrair novos clientes, melhorar a sua taxa de vendas. E as pessoas se apegam tanto, às vezes, só nas redes sociais e esquecem, eu vou falar que eu sou da década de 90, de ter um bom site, né? De você ter um site e abastecer, estar sempre abastecendo ele ali, né? Que você fica, a gente falou agora há pouco de stories, Sim. De stories, do feed e tal, da trend e tal, e acaba esquecendo também de ter um site. O site é importante porque ele gera autoridade. Eu acho que é um canal onde as pessoas elas conseguem entender qual é o seu diferencial e
E ali você mostra seriedade no seu trabalho. Mas quando, por exemplo, as redes sociais, elas conseguem trabalhar também venda de produtos. Então, é importante você ter, mas ele não essencialmente precisa existir só com foco de venda de produtos, venda de negócios. Você consegue trabalhar eles de forma separadas. Você que está assistindo a gente, já deixou o like, já se inscreveu no canal, comenta o que você está achando. E Fabiline, eu estava olhando hoje os seus stories, você estava passando uma dica também de postagem, de como utilizar melhor as redes sociais. Falamos até aqui de empresas. E qual dica que você dá para influencer? Agora, as pessoas porque tem muitos que vivem disso, né? Sim. E o influencer, ele é uma empresa, mas ele tem que cuidar também dessas redes sociais, não é só sair postando também, compartilhando qualquer coisa, né? Os influencers, geralmente, eles têm um cronograma de postagem, eles têm gatilhos de atração e uma forma de se diferenciar ali, gerar essa audiência espontânea. Um conselho para quem já tem um posicionamento ali dentro, ou um conselho que você me pediu para quem quer se tornar influencer? Não, para quem já trabalha com mídia social, um influencer. Para quem já trabalha, eu indico que mantenha essa frequência constante, traga os elementos diferenciados que as ferramentas oferecem, utilize a sua autenticidade como um diferencial e crie conexões verdadeiras com quem está te assistindo ali. Acho que é o mais importante. E você acha que conta bastante você tendo, no caso, vou falar de vídeo, quando você tem um vídeo bacana ali de apresentação, ou você acha que as pessoas hoje que estão nas redes sociais não ligam muito para isso? Uma boa edição, uma boa foto, qual que é a sua visão? Eu acho que as duas coisas andam em conjunto. Eu acho que, com certeza, uma boa foto, formatos como Reels e Stories, eles se destacam, eles conseguem um alcance maior dentro das redes sociais. Eu acho que você tem que fazer um mix de vários formatos, vários elementos, postado em horários corretos, fazendo testes para que você consiga esse destaque mesmo dentro da rede. E a Mobidi também, ela pode trabalhar com influencers, ou só empresa hoje? A gente ajuda os clientes, ou os influencers, a criarem conteúdos para suas redes sociais, a se posicionarem de maneira diferente dentro desse universo muito competitivo, mas a gente não ajuda eles. Esse é um dos principais serviços que a gente, né, oferece de fato. Assim, a gente não comercializa os influencers, desculpa. Uhum. Mas dá uma visão de estratégia de como esse influencer se posicionar melhor nas redes sociais. Isso. Buscando o público para ele falar corretamente ali, qual público para ele atingir. É nesse caminho, né? É nesse caminho. A gente entende como é que ele consegue se destacar. A gente traz bordões, formas dele se apresentar, estratégias de quais formatos é melhor para qual determinado horário, e aí com esse combo de estratégia, né, ele consegue alcançar mais seguidores. Que bacana! Estivemos hoje, então, aqui falando com a Fabiline Souza. Você pode deixar suas redes sociais pra gente, Fabiline? Posso. @Fabiline. Com 2 L's, Fabiline. Não, só com L. É só um L? Isso. Só no nome que tem os dois. É Fabiline.souza. Fabiline.souza. Dentro do Instagram e Fabiline dentro do LinkedIn. E a Mobidi, repetindo, Mobidi. @Mobidi, Mobidi e www.com.com, Mobidi, meu Deus, esqueci.
Desculpa. Mas pode procurar Mobdi nas redes sociais, você vai encontrar. Isso, Mob de mobilidade e o D mudo de digital. Isso. É isso? Isso. Fabiline Souza com a gente aqui, obrigado por assistir, já deixa o like, comenta, se inscreva no canal, sempre tem episódios. Conexão BR, uma realização de BR Offices, estamos presentes em Goiânia e aqui em Brasília. Fica ligado também nas redes sociais, no Instagram, a gente sempre está colocando conteúdo bacana por lá, viu? Fabiline Souza, obrigado pela visita, Muito viu? Obrigada. Pelo papo. Obrigada, pessoal. Volte mais vezes. E você que acompanhou, até o próximo encontro. Um abraço.